e bem-vindos a um novo vídeo. Ao longo da história, pessoas de todo o mundo capturaram criaturas misteriosas em vídeos que desafiam toda a lógica. Algumas das imagens são borradas ou questionáveis, mas outras são tão convincentes que apagam a linha entre mito e realidade. Número 20. Um segurança escapou por pouco quando o cabo de uma gôndola se rompeu de repente e desabou. Segundo as autoridades, o guarda fazia uma ronda de rotina e caminhava diretamente sob a linha do cabo momentos antes do incidente. Apenas 5 ou 7 segundos após sua passagem, o cabo foi cortado por completo e caiu no chão, quase atingindo-o. Esses incidentes de sabotagem aconteceram em 2019 e 2020. A Real Polícia Montada do Canadá acredita que foi um ato intencional, cometido por alguém com força física excepcional, conhecimento profundo do terreno e ferramentas especializadas. Durante a investigação, uma imagem assustadora foi divulgada. A figura parecia ter uma musculatura quase desumana, o que só aumentou o mistério. A recompensa por informações subiu de 250 mil para 500 mil dólares. Até hoje, o caso segue sem solução e a identidade do homem continua desconhecida. Número 19. Dizem que essa criatura bizarra foi vista várias vezes, mas alguém finalmente conseguiu capturá-la em vídeo espreitando no telhado de uma casa. Trabalhadores da região afirmaram tê-la visto rastejando sob as telhas. Os moradores locais acreditam se tratar de um juju, uma entidade misteriosa do folclore de Sehel, Bangladesh. Ela é descrita com olhos brilhantes, unhas longas, corpo peludo e mãos humanas, mas com poderes sobrenaturais. Há rumores de que o juju seja canibal e caça suas vítimas pelos telhados, sempre à espreita. Número 18. Nas vastas planícies da Louisiana, tudo parecia calmo, até que este vídeo capturou algo sombrio e se movendo pelo campo. Gravado à distância, é possível ver uma criatura semelhante a um skinwalker, correndo em velocidade inhumana. Os skinwalkers são figuras sinistras da lenda Navajo, conhecidos por praticar magia negra e se transformar em animais ou pessoas à vontade. O vídeo, intitulado Criatura Gigante Capturada pela Câmera, se tornou viral. Muitos acreditam que a velocidade da criatura é prova de sua verdadeira identidade como skinwalker. O mais assustador sobre os skinwalkers é sua ligação com rituais sombrios e magia manipuladora. Essas histórias raramente são contadas a forasteiros devido aos tabus culturais. Mas e você? O que acha que foi capturado? Deixe sua opinião nos comentários. Número 17. Este evento perturbador ocorreu no México, onde uma criatura estranha foi filmada se curvando sobre uma pessoa aparentemente à beira da morte. A criatura parece estar se alimentando, movendo-se de forma grotesca sobre o corpo imóvel. No folclore mexicano existe a lenda dos Tlahuelpuchi, seres que possuem poderes mágicos e a capacidade de se transformar em animais. Dizem que vivem secretamente entre as famílias humanas e preferem tomar a forma de aves como abutres ou perus quando caçam. Sua presa favorita? O sangue dos bebês. Alguns acreditam que a criatura no vídeo seja um Tlahuelpuchi. Se for verdade, é melhor manter-se bem longe. A tradição diz que a maioria dessas entidades são mulheres, ainda mais poderosas que os machos, e caçam entre meia-noite e 3 da manhã, especialmente em noites frias e chuvosas. Número 16. Em uma estrada isolada do interior, um motorista flagrou uma figura alta e magra atravessando o asfalto lentamente, como se nem ligasse para os faróis iluminando seu corpo. A criatura tinha braços compridos demais e uma postura toda torta, parecendo mais uma marionete quebrada do que um ser vivo. Segundo moradores da região, aquela poderia ser uma alma penada, uma entidade que vaga sem descanso, assombrando quem cruza seu caminho. Depois do vídeo, ninguém mais teve coragem de dirigir por lá à noite.
Número 15. Na região amazônica, pescadores registraram uma criatura emergindo das águas barrentas do rio. Mas não era nenhum peixe ou jacaré. O bicho tinha olhos vermelhos, pele esverdeada e se movia como se estivesse patrulhando seu território. Os mais antigos garantem, era um encantado, um ser místico que protege as águas e não gosta nada de invasores. O vídeo viralizou e virou assunto em toda a comunidade ribeirinha. Número 14. Câmeras de segurança de uma escola abandonada captaram uma silhueta rastejando pelas paredes, como se fosse uma sombra viva. O ser tinha pernas dobradas para trás e uma cabeça desproporcionalmente grande. Alguns disseram que era só um morador de rua, mas a forma como a criatura se movia não era natural. Gente da região começou a falar em corpo seco, uma lenda de um espírito que foi rejeitado até pelo inferno. Dá para imaginar a tensão que ficou no bairro depois disso. Número 13. Em pleno sertão nordestino, um grupo de jovens explorava ruínas antigas quando se deparou com uma criatura agachada, com garras afiadas e um olhar que gelava a espinha. Quando perceberam que estavam sendo observados, saíram correndo, mas conseguiram gravar o momento exato em que o bicho se levantava e desaparecia entre os arbustos. Seria um lobisomem? Ou quem sabe o Papa Figo, aquele ser das histórias de vó que se alimenta do fígado das pessoas? Número 12. Durante uma tempestade em Minas Gerais, um raio iluminou o céu e revelou algo pendurado em uma árvore. Uma figura esquelética, com asas enormes e deformadas. O momento foi registrado por acaso por um rapaz que filmava a força do temporal. O vídeo levantou a suspeita de que poderia ser um morcego humano, criatura rara e assustadora das lendas locais. Desde então, moradores juram ouvir sons estranhos nas noites chuvosas. Número 11. Em São Paulo, um vigia noturno flagrou uma cena perturbadora. Um ser pequeno de pele cinzenta atravessando um estacionamento vazio. O mais estranho, ele se movia como se flutuasse a poucos centímetros do chão. O caso foi tratado como farsa por alguns, mas muita gente acredita que era um chupa-cabra, criatura famosa por sugar o sangue de animais. O vídeo foi analisado por especialistas, mas até hoje ninguém conseguiu explicar o que foi gravado naquela noite. Número 10. A Coisa do Brejo. No interior de Goiás, moradores de um vilarejo começaram a ouvir barulhos estranhos vindos de um brejo esquecido. Latidos de cachorros paravam de repente, seguidos de um silêncio pesado. Uma noite, um agricultor registrou no celular o que parecia ser um bicho de 4 patas, mas que andava de lado como se deslizasse. Tinha pelos ralos e um focinho esquelético. Gente da região acredita ser o lobisomem de sarjeta, uma variação da lenda, que não se transforma apenas em noites de lua cheia, mas vive à espreita, nas sombras, esperando a próxima vítima distraída. O Vigia da Colômbia. Em uma tarde comum em uma comunidade rural da Colômbia, um grupo de crianças jogava futebol quando algo sinistro chamou a atenção. Uma figura alta e escura os observava das sombras da floresta. O mais perturbador era que, mesmo imóvel, a presença da criatura parecia emanar uma sensação de perigo iminente. Moradores locais afirmam que a região é assombrada por um espírito conhecido como El Silbón, um fantasma vingativo que vaga pelas matas assobiando suavemente. A lenda diz que quanto mais baixo o som do assobio, mais perto ele está. Seria essa figura o lendário El Silbón? Ou algo ainda mais antigo espreitando em silêncio? 8. A criatura das cavernas do Vietnã.
Durante uma expedição em cavernas remotas no Vietnã, exploradores capturaram imagens de uma criatura pálida, com membros longos e desproporcionais, deslizando pelas rochas. O mais assustador era seu movimento, fluido, quase líquido, como se desafiasse as leis da física. As cavernas do Vietnã são cercadas de mitos sobre espíritos e seres subterrâneos que nunca viram a luz do dia. Alguns teóricos sugerem que criaturas como essas poderiam ser descendentes de espécies que evoluíram isoladas no subsolo, sem contato com o mundo exterior. Mas, e se não forem apenas animais? Número 7. Seja ao anoitecer ou pouco antes do amanhecer, esta criatura escorregadia do deserto parece emergir das sombras. É o Bigfoot, o pé grande, o Yeti ou algo completamente novo? Muitos acreditam que se trata de um avistamento do Homem da Yucca, finalmente captado por uma câmera. Disse que o Homem da Yucca é uma espécie de Sasquatch, adaptado ao deserto, com relatos vindos do sul da Califórnia, Nevada e Arizona. Avistamentos na região do Antelope Valley são documentados desde a década de 1970. As testemunhas o descrevem como uma criatura humanoide grande e peluda, muito parecida com o Bigfoot, mas específica do deserto de Moab e de áreas como o Parque Nacional Joshua Tree. Um dos primeiros relatos é de 1971, na base de fuzileiros navais de 29 Palms. Um fuzileiro que estava de guarda foi encontrado inconsciente na manhã seguinte, com seu rifle partido ao meio. Quando lhe perguntaram o que havia acontecido, ele afirmou que a última coisa que viu foi uma figura imponente e peluda emergindo da escuridão, antes de tudo ficar preto. Então, seria essa criatura apenas uma lenda do deserto ou uma realidade críptica? O que você acha que poderia ser? Número 6. Você já assistiu àqueles filmes de terror com alienígenas, onde a galera se esconde dentro de casa, prendendo a respiração enquanto um monstro está rondando? Parece coisa de cinema, né? Mas e se eu te dissesse que isso pode ser real? Nesse vídeo, uma criatura bizarra com cara de alien aparece bem do lado de fora da porta de alguém, igualzinho a um pesadelo. Ainda bem que tem uma porta de metal grossa separando os dois. As imagens mostram a pessoa abrindo a porta e, do nada, dando de cara com aquele ser alto, estranho e grotesco. Do outro lado. De repente, a criatura avança com tudo, atacando com violência, enquanto a pessoa tenta fechar a porta às pressas. E aí, o que você faria nessa situação? Se trancaria em casa, tremendo? Ou encararia o bicho de frente na coragem? Seja como for, essa é uma daquelas situações que a gente torce para nunca viver. Número 5. A Nicarágua é famosa pelas paisagens bonitas, mas esse caso aqui passou longe de ser bonito. Lá na cidade do Malecón, em Manágua, um homem viu uma criatura estranha, com jeito de ser humanoide, e resolveu ir atrás para conferir de perto. Ele subiu uma cerca para conseguir ter uma visão melhor e ficou alguns minutos procurando pela tal criatura que já tinha sumido. Seguiu os rastros até um canal de drenagem, numa área cheia de lixo e entulho perto da água. Mas a criatura nunca mais apareceu. Aí fica a dúvida: o que será que ele viu de verdade? Tem gente dizendo que podia ser uma versão centro-americana do Bigfoot. Outros acham que era o lendário Sisimitti, do folclore de Belize e Honduras. O Sisimitti seria tipo um gorila, mas com cara de humano, todo coberto de pelo grosso. Dizem que ele é maior do que um homem comum. Tem 4 dedos em cada mão e, pasmem, não tem polegares. O curioso é que, segundo as lendas, ele se alimenta de frutas, plantas e carne, mas morre de medo de água e de cachorros. Talvez por isso ele tenha sumido sem deixar nenhum rastro. Número 4. Esse vídeo aqui parece até cena do filme A Bruxa de Blair. Um grupo de amigos foi explorar uma floresta com a ideia de desmentir aquelas fotos toscas de fantasmas e os tais orbes que o povo diz ver por lá. Só que eles não esperavam dar de cara com o famoso homem-porco. Isso mesmo. Lá em Angola, Nova York, tem uma lenda antiga de um homem-porco que supostamente vivia na tal Holland Road. Dizem que ele era criador de porcos e açougueiro e que costumava espetar cabeças de porco cortadas em estacas ao longo do caminho para sua casa.
E tem ainda a história do Pigman Stanley Johnson, outra figura do folclore local. Ele seria um homem de 59 anos que pirou de vez depois da morte da esposa e passou a usar uma máscara feita de pele e carne de porco. Bizarro, né? Será que esse grupo encontrou o tal Stanley Johnson? Ou foi algo ainda mais macabro? Deixa sua teoria aí nos comentários. Número 3. De acordo com a Organização de Pesquisadores de Campo do Bigfoot, os Estados Unidos têm uma quantidade absurda de relatos desse tipo, principalmente em lugares como Michigan. Agora imagina você, tranquilão, remando num caiaque no rio Cass, em Michigan, quando do nada vê uma coisa gigante e estranha dentro d'água. Nesse vídeo, dá para ver claramente uma figura enorme, com forma humana, andando dentro do rio. Mas tem um detalhe curioso. Parece que ela está carregando alguma coisa. Alguns dizem que é um filhote de cervo, que ela teria capturado como presa. Mas quem acredita no Bigfoot tem outra teoria. Seria uma fêmea de Bigfoot carregando seu filhote para um lugar seguro. O vídeo é rapidinho, poucos segundos, mas já foi o bastante para a internet enlouquecer. Cético ou não, uma coisa é certa. Essas histórias continuam aparecendo quando a gente menos espera. Coincidência? Ou essas criaturas continuam escondidas nas florestas de Michigan? Número 2. Esse vídeo aqui deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Um grupo de pessoas andando pelo mato acabou topando com uma criatura muito estranha. Ela se mexe parecido com um macaco, mas não parece ser de espécie nenhuma conhecida. Muita gente acredita que eles podem ter flagrado um duende. No folclore espanhol, latino-americano e filipino, os duendes são criaturinhas travessas, pequenas, parecidas com gnomos que sabem se esconder muito bem e, às vezes, até sequestram crianças. Será que esse grupo encontrou um duende de verdade? Ou era um elfo saído direto dos contos de fadas? De uma forma ou de outra, uma coisa é certa. Algo muito esquisito foi capturado pelas câmeras. Número 1. O que faria um homem adulto sair correndo, gritando por socorro no meio do nada? Pois foi isso que aconteceu com um caçador que avistou uma criatura apavorante num milharal. Ele descreveu o bicho como algo parecido com um lobo. Até hoje, ninguém sabe o que realmente estava lá. Agora pensa comigo, um campo de milho já tem aquele clima sinistro por natureza. Mas, segundo a mitologia dos nativos americanos, esses lugares também seriam assombrados por Wendigos. São espíritos malignos, condenados a uma fome eterna de carne humana. Dizem que esses seres macabros podem possuir quem se perde nos campos, transformando a pessoa num monstro canibal. E tem mais. Existe uma teoria que fala dos espantalhos. Isso mesmo, aquelas figuras feitas para assustar pássaros. Alguns acreditam que à noite, espantalhos tomados por magias antigas ganham vida e, em vez de proteger as plantações, saem caçando quem se atreve a andar no meio do milharal. Então, se um dia você ouvir aquele farfalhar estranho das folhas de milho sob a luz da lua cheia, meu conselho, não vá verificar. E você, já se deparou com uma criatura dessas? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e confere os outros vídeos aqui no canal. Até a próxima.